As pessoas deixavam de ir ao cinema, deixavam de ir a festas, deixavam de ir para restaurantes. Na década de 80, o Fantástico tornou-se uma necessidade. Tal a capacidade que ele teve de integrar a família. Ele deixava a gente entusiasmado, ele vibrava com as matérias. Nós éramos hipocondríacos. Eu acho que sim, acho que o Itamar era hipocondríaco, se um Boni eu não sei, mas o Itamar era assim. O que este motorista está fazendo é um perigo. E este outro, se precisar frear de repente, o que vai acontecer com as crianças? A equipe do Fantástico, com a ajuda da Polícia Rodoviária, fez um teste para constatar quais os erros mais frequentes que os pais cometem com os filhos nas viagens. Quando essa matéria foi ao ar, eu me lembro bem da repercussão, a quantidade de telefonemas de pessoas que pararam e que conversaram comigo, que na época eram cartas e telefonemas, né? Não existia internet. É bom lembrar que, por lei, a polícia não pode multar qualquer carro só porque as crianças estão acomodadas erradamente. Os policiais dizem que a maioria dos pais acata as recomendações que eles fazem, mas muitos motoristas, ao contrário, ficam até muito zangados, irritados quando são parados só para ouvir um conselho sobre os perigos que seus filhos estão correndo. É uma das coisas mais importantes que a televisão faz, além de informar, é prestar serviço público. Muita música, lançamentos de cantores, né? Os clipes eram famosos. Meu bem, me dê sua atenção. De quase todo o Brasil fazem uma espécie de aquecimento. O Fantástico era um programa que defendia a abertura da sociedade. Porque nós tínhamos, inclusive, nesse momento, uma abertura um pouquinho maior da censura. Nós estávamos vivendo um outro momento do país, né? Um momento do fim da ditadura. A primeira preocupação que teve o Fantástico em realmente produzir, fazer com que as pessoas se conscientizassem disso, era também mostrar ao governo que o governo tinha que fazer alguma coisa. Esse será o primeiro centro de controle da doença no Brasil. Sim, os médicos serão orientados no sentido de encaminhar os pacientes com suspeita da doença para esses centros. Ainda existia todo o preconceito de que era uma doença de homossexuais, e não tinha nenhuma informação. E essa ignorância em relação à doença foi exatamente a razão pela qual ela se disseminou muito depressa. O Fantástico vinha como um fio condutor, então a nossa responsabilidade também era muito grande. Uma cena muito comum nas estradas brasileiras, um desrespeito à lei e à própria vida, documentado pelo cinegrafista Nilo Mota e a repórter Flávia Adalgisa. Em fins de semana ensolarados como este, pelo menos 600 mil pessoas descem aqui para a Baixada Santista. Você bebe normalmente num domingo como este aqui? Quantas cervejas ou caipirinhas? Bebi umas 15 cervejas, né? Caipirinha, vinho. Depois de beber tudo isso, como que você se comporta num carro, voltar para casa? Numa boa. Sei lógico, mantendo uma noção do que eu tô fazendo, né? Nossa, 6 caipirinhas aí, meu irmão. Quantas caipirinhas dá pro senhor tomar pra dirigir bem na estrada? Até 10. Dá pra dirigir bem? Dá pra dirigir legal. Passou de 10, já exagera um pouco. Ver hoje essas imagens, elas são mais chocantes ainda, né? Mas era o que acontecia nas estradas. Pela lei brasileira, um motorista atinge o estado de embriaguez quando ultrapassa o limite de 80 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue. Ou seja, uma pessoa pode beber até 2 latas de cerveja ou 2 copos de vinho. Ou então, 2 doses de bebida destilada como o uísque e a cachaça. Tinha um estudo da Escola Paulista de Medicina, que eles estavam fazendo testes, né, dos riscos e dos perigos do uso do álcool no trânsito. Eles reproduziram para o Fantástico um dos testes feitos para este estudo. Aqui na pista de Interlagos, os motoristas voluntários vão fazer um percurso de 500 metros, demarcados por 650 cones, com 11 curvas para cada lado. Nós escolhemos Interlagos porque era fechado, mais seguro e possível de fazer as pistas para as pessoas poderem dirigir depois de beber, sem risco, para a gente ver o que elas faziam. São 4 motoristas que vão estar o percurso todo acompanhados por um piloto para a maior segurança do teste. Ainda aqui na pista tem um caminhão do Corpo de Bombeiros e uma ambulância com um médico para qualquer emergência ou acidente.
Fizeram o primeiro trajeto normal, não derrubaram nada praticamente, dos cones. E depois eles bebiam e nós acompanhávamos o trajeto. Até um helicóptero tinha que fazer as cenas de cima. E agora, hein, Antônio, como é que foi? Derrubou bastante cone. Acho que melhorei nas curvas. Agora ele acha que foi melhor, não foi mesmo? De jeito nenhum. E essa sensação é que é perigosa, né? Tu perde a noção se é perigoso ou não. Ele sente que não tem perigo nenhum, que tá muito melhor, inclusive. E lá foi o Gonçalo. Ele tá com 2 vezes o índice exigido por lei. Derrubou um cone, passou a segunda, derrubou 3 cones. Derrubou 4. Quase entrou ali na guia. Tá buzinando, ele passou por cima de todos os cones. Ele está absolutamente embriagado. Será que vai parar? Tudo bem, o Código de Trânsito Brasileiro foi em 98, mas começou uma luta já ali, começou um alerta, né? A lei seca está mudando o mau hábito do brasileiro de juntar bebida e direção. A polícia tem saído às ruas com o bafômetro. Caiu muito o número de acidentes e de mortes nesse primeiro ano de vigência. Você olha, 40 anos, né? Tudo isso. E hoje, todos os avanços que nós tivemos. Tem que ter informação, tem que ter consciência e tem que ter mudança. 40 anos atrás, hoje e 40 anos na frente, né? É o show da vida.